Beatles é uma fonte inesgotável de assunto, de conteúdo. Estão aí de novo, né? Acaba de ser lançada a música que está sendo considerada a última música dos Beatles, Now and Then, uma música que o John Lennon deixou gravado, cassetezinho, né? Todo mundo que compõe está sempre gravando alguma coisinha, né? Alguma melodia, alguma coisa assim, uma música inacabada. Enfim, dessas de fitas que a Yoko tinha guardada, se tirou Real Love, se tirou Free as a Bird e também Now and Then, e todo mundo já sabe a história, quer dizer, todo mundo que se interessa por Beatles está sabendo, isso aconteceu agora nesse último mês, e não é sobre isso que eu queria falar. Mas eu queria trazer um tema que eu acho que não é muito debatido, que é, a qualidade do Paul McCartney enquanto baixista, também, porque a qualidade do Paul McCartney é absurda em música, né? Um super, hiper cantor, né? Uma voz que ele consegue atingir, consegue ter uma voz de blues, de cantor de blues, né? Consegue ser uma voz doce quando ele quer, né? Uma voz com uma melodia, como as músicas, é o rei da melodia para mim, é o rei da, né? Tem baladas, ele consegue então ter destaque, ser bom, né? Ter excelência em vários tipos de música como cantor, mas como baixista é também sensacional o que ele faz no baixo, na parte do bom gosto para começar, né? As linhas de baixo que ele escolhe, porque tem uma coisa também, né? O baixista que canta não é uma coisa simples, é diferente tu cantar e fazer uma base de violão ou de guitarra ou de piano, né? Tu tá fazendo a base e cantar é uma coisa, tu tá fazendo uma linha de baixo e cantar é outra coisa completamente diferente, né? Tu conseguir fazer uma linha de baixo bem feita, com bom gosto e ainda por cima cantar, não é simples não. Sting também consegue fazer isso. Enfim, tem alguns baixistas que conseguem, que são muito bons tocando e cantando, mas são pouquíssimos. Mas o Paul McCartney então tem uma outra coisa, me mantendo nele, eu acho o seguinte, ele originalmente era um cara que tocava violão, guitarra também, né? Ele teve que substituir o agora não consigo dizer o nome dele direito, mas é o Stu, amigo do John, pintor, que acabou ficando lá por Hamburgo, né? Casou e morreu cedo lá, e casou com a Astrid, que também faz muito parte da história dos Beatles como uma fotógrafa importante, também como responsável pelos cabelos dos Beatles, né? Ela que trouxe o corte para a banda. Enfim, o legal dos Beatles é que cada personagem, os Beatles não são só os quatro, são os quatro e tudo ao seu redor, então tem história com todo mundo. Voltando para o Paul McCartney enquanto baixista, o que me parece é o seguinte, porque o baixo é um instrumento, na verdade, não é um instrumento de frente, não é um instrumento, né? Não tem existe o Guitar Hero, né? O herói guitarrista, não existe o herói baixista, né? Bass Hero, não existe essa figura, porque o baixo ele não é um instrumento que se salienta, que está na frente, que se nota, que se define muito bem. O baixo dos Beatles, principalmente na primeira fase, ele é totalmente indefinível. A gente não consegue, mesmo os músicos para ver o que ele está fazendo, tu vai ter que botar um fone, né? E tu vai ter para definir a linha, não é tão simples, não é que nem tu ouvir um solo de guitarra, que é coisa que está na tua cara, que está na frente. Então tem primeiro um lance de humildade na parte dele, honestamente, o cara que está fazendo guitarra, que está fazendo, né, uma frente, e topar tocar o baixo. Às vezes tu constrói uma linha maravilhosa que não aparece, que não vai para frente.
quando tu tem uma banda e todo mundo vai ter que estar equalizando o som, todo mundo quer subir um pouquinho o seu som para o seu instrumento ser mais ouvido, né? E pô, é difícil, é muito importante que o baixista saiba, que se saiba colocar o baixo. Tem músicas realmente que o baixo tem que estar um pouco mais na frente para dar e outras não. E eu sinto muito falta desse baixo do Paul McCartney estar um pouquinho mais alto. Eu sinto falta disso. Então, e tem além então disso, quer dizer, da humildade dele ter passado por baixo, da excelência dele cantar e tocar um baixo, do bom gosto quando tu ouve as frases que ele faz no baixo, a colocação do baixo é de extremo bom gosto. Tem frases ali de extremo bom gosto. E uma outra coisa, e esse é um aspecto que eu acho que ninguém vê muito, o baixista normalmente é aquela coisa, né? É um cara que está ali atrás, fazendo bum, 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 bum. O próprio baixo normalmente é um instrumento menos charmoso, menos sensual, né? Tem umas tarraxas grandes, não sei o quê. A escolha do próprio Hofner, que é a marca que ele usa, também tem para mim uma sensibilidade, porque ele, à primeira vista, é como se fosse mais uma guitarra. Ele tem um tamanho de guitarra, não fica aquele tamanho desproporcional que o baixo sempre tem, né? Não, ele não faz a postura do baixista, aquela assim, apesar de muitas vezes não usar palheta, eu acho, ali pelo que eu vejo, mas mesmo assim ele não faz aquela postura de baixista, ele toca, a postura dele tocando baixo, para mim, é a postura de um cara tocando guitarra. Então acabam ficando três guitarras. Três guitarras estão ali na frente. Tu não tem visualmente essa diferenciação, principalmente para o grande público. Tem mais um dado importante, que ele é canhoto. Então o desenho dos Beatles, com ele para um lado, John para o outro, George também para o outro, mas ficando no meio, então ficando nem sempre na horizontal, ficando cantando junto com o Paul, e aí fica cada braço para um lado. Quer dizer, a parte estética também do contrabaixo dele, da figura, do design de palco que eles acabam assumindo por causa do fato dele ser canhoto, e também o fato da escolha do baixo do Hofner, que compõe muito bem com toda a parte visual dos Beatles. Então, eu acho que tem esse diferencial também. Paul McCartney, além de ser o melhor cantor disparado de todos eles, além de ser um genial compositor, e para mim o melhor deles também, além de ser o cara que realmente era, a partir de um determinado momento, o motor da banda, o empenhado, o cara que tem muito dele nos arranjos das principais músicas. Também tem esse lado, enquanto baixista, que eu acho que não é muito explorado. Falta ainda um olhar, né, alguma coisa mais definitiva sobre Paul McCartney baixista.